bem, queridos. Abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Uma história que, se não todos, muitos conhecem. No Evangelho de Lucas, eu mesmo já abordei esse texto em outras pregações, em outras oportunidades. No entanto, hoje eu trouxe uma abordagem, tanto quanto mais um dos aspectos que presentes no texto. Lucas capítulo 5, o texto que por título tem, em muitas das Bíblias, a pesca maravilhosa. Em outras versões tem a chamada dos primeiros discípulos, em outros tem, e por aí segue-se, mas enfim, é a pesca maravilhosa, aquela grande multiplicação dos peixes. E você pode acompanhar a história que diz assim, na sua Bíblia: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto. A sua versão talvez diga assim: leva-me onde as águas são mais profundas. Lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, ou seja, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, vamos orar. Por favor, no seu coração, faça a sua oração ao Senhor e peça que Deus fale com você. Pai amado, em nome de Jesus, nós carecemos do Senhor. Por favor, Deus, fala de maneira que as nossas vidas sejam, Senhor, acrescentadas, transformadas, impactadas, confrontadas, ó Deus, e possamos nos mover em Tua direção, em direção ao centro da Tua vontade, do desejo do Teu coração, para que assim, Senhor, alegremos o Teu coração e descubramos a verdadeira felicidade. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que me levou há algumas semanas está pensando sobre esse tema, na verdade, não necessariamente nesse texto. Confesso aos irmãos que alguns textos permearam minha mente, e eu escolhi esse texto, mas que tinha uma perspectiva, porquanto alguns princípios da palavra de Deus são encontrados em diversos textos. Por exemplo, a Bíblia não é, eu costumo dizer isso, a Bíblia não é um livro de histórias, mas é um livro que, por suas histórias, podemos ver o caráter de Deus. Então, princípios do caráter de Deus, da palavra de Deus, são vistos em diversas histórias, em diversas passagens da Bíblia, porque nele, nas entrelinhas, no entendimento que está por trás da letra, nós podemos ver, sentir, receber, ouvir a verdadeira voz de Deus, quando nós entendemos o seu desejo, a sua vontade e assim o seu amor por cada um de nós. Então, nesse texto, fui me fixando, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, queridos,
é nas últimas semanas, e você é testemunha, talvez nas últimas semanas eu tenha me apercebido disso, mas você é testemunha comigo, de que no mundo louco em que estamos vivendo, nós temos visto pelos telejornais, pela televisão, e mesmo no meio evangélico, no meio cristão, tantos fatos inusitados que nos estranham o comportamento, nos estranha o teor ético, nos estranha tanta coisa. E numa época de política, então, é desnecessário despender palavras para isso. Mas nesse texto, eu encontrei o centro, ou seja, o eixo do que eu gostaria de compartilhar em reflexão com os amados nessa manhã, que é de perceber a quantidade de pessoas num senso de desorientação, e isso tem me chamado a atenção, porquanto a palavra do Senhor textualmente é tão clara, tão explícita, quando diz o seu desejo, o seu propósito, que quer que a sua igreja a ela se aplique, ou seja, o desejo de Deus para a sua vida, para a igreja de uma maneira geral, para a humanidade, para a redenção do homem. Pastor José mesmo falou há pouco, Deus quer que todo homem se salve. Quando Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, ou seja, os desejos de Deus, os desejos centrais de Deus, para a vida de cada um de nós é muito nítido na palavra, mas nesses últimos dias eu tenho ficado em dúvida se o que eu tenho visto mais é gente perdida ou crente perdido. Se o que eu tenho visto mais é gente triste ou crente triste. Se o que eu tenho visto mais é gente frustrada ou crente frustrado. E chegamos a ficar preocupados em nosso coração. Deus, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa, e isso vem nos incomodando o coração, a maneira que chegamos a esse púlpito, nessa preciosa congregação, para compartilhar isso. E nesse texto, amados, eu encontro Pedro com seus colegas, mas não podemos negar que a figura, o protagonista, aquele que está com Jesus é Pedro. Então vamos tomar a figura de Pedro como uma pessoa a quem Jesus dirigiu-se pessoalmente, a quem Jesus decidiu, vamos dizer assim, abordar, intervir. E nós vemos na história desse texto, primeira coisa, queridos, Pedro estava lavando as suas redes. Pedro estava lavando as redes, e você comigo é testemunha e sabe, pode refletir que alguém que está lavando as redes está no fim de uma tarefa, está avaliando o que fez, está fazendo contas do saldo do seu trabalho ou da sua tarefa, seja de uma noite, seja de uma semana, de um mês, de um ano ou de uma vida inteira. E talvez hoje seja um tempo que você possa pensar no saldo da sua vida. E talvez pensar um pouco naquele ato silencioso de poucas conversas, mas você está ali limpando as redes da sua vida, e imaginando o que você pegou, o que você não pegou, o que você pescou, o que você conseguiu conquistar, o que foi só frustração, limpando as redes da vida. E Pedro estava fazendo isso, e Jesus, vamos dizer assim, é chamado a atenção por aqueles homens que estavam lavando as redes. Eles estavam avaliando, sim. Eles estavam se limpando, fazendo contas do fim de uma tarefa. Não sei qual tarefa nós terminamos essa semana, qual tarefa iremos recomeçar amanhã, qual tarefa, talvez, de uma amplitude maior na sua própria vida, nos anos de vida que nós temos, no tempo de vida que nós temos. Mas de qualquer maneira, é bom parar para lavar as redes da nossa vida. Pedro assim estava fazendo. E Jesus, ao ser chamado a atenção, vai em direção a Pedro. E a palavra diz que haviam 2 barcos. E Jesus entra no barco de Pedro. Mais do que entrar no barco de Pedro, mais do que haver escolhido, mais do que haver intervido, ele entrou no barco de Pedro e disse: eu quero que você me leve onde as águas são mais profundas.
Águas profundas, queridos, no contexto da história, seria um lugar onde não era o lugar de pescar. Talvez não fosse o lugar que Pedro achou que Jesus quisesse ir. Jesus disse a Pedro: Pedro, eu quero que você me leve, eu quero que você vá a águas mais profundas do que você já foi, do que você está. É interessante que nós podemos ver que na vida de Pedro, ele podia estar fazendo uma avaliação e achar que, puxa vida, eu fui onde sempre fui, pesquei até certa altura do mar e voltei, não peguei nada, e estou aqui limpando minhas redes. E Jesus disse: olha, tu está pensando que você está pensando que vai ficar só até aí. Você está pensando que o que eu tenho para você é só até onde você já foi. Você está pensando que o plano que eu tenho é o plano que você tem. A palavra diz que como os céus são distantes da terra, assim os pensamentos de Deus são diferentes e distantes dos nossos pensamentos. Deus, duas coisas: Deus absolutamente está preso. Deus não está preso a nada, mas podemos assim refletir de maneira mais didática e pedagógica, que Deus não é servo nosso para fazer aquilo que você sonha, aquilo que eu sonho. Deus não é meu servo, eu sirvo a Ele, você é servo dEle, nós servimos a Ele, Ele é o Senhor. Ou seja, nós não temos que dizer a Deus para onde ou o que Ele deve fazer. Mas deixe-me dizer, Deus também não está sujeito a fazer na sua vida, preste bem atenção, Deus não está sujeito a fazer na sua vida, ou na minha, apenas aquilo que você quer. A primeira realidade é que Deus não está sujeito a nada. Mas muitas vezes, nós temos visto, muito corriqueiramente, que Deus tem sido alvo de orações que querem fazer dele um servo seu. Ou seja, Deus não tem que fazer aquilo que eu quero. Deus não tem que fazer aquilo que você quer. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus também não tem que fazer só o que você quer, até onde você quer. Deus talvez queira levar a você a algo muito mais distante onde você já pensou a sua vida até hoje. Talvez Deus queira desse auditório fazer muito mais na vida de pessoas que estão pensando que a sua pescaria já está terminando. Talvez você tenha sonhos para suas vidas, para a sua vida, e ache que eles são grandes diante do Senhor e da sua palavra. Os sonhos que você acha que são grandes, até inalcançáveis, podem ser pequenos diante do que Deus ainda quer fazer. Deus não está obrigado a nada, nem fazer tudo o que você quer, nem fazer apenas o que você quer. Deus pode desejar fazer com você muito mais, porque Ele pode, Ele é infinitamente mais. E Ele disse a Pedro: ó, a pescaria não terminou. Você imagina, queridos, Pedro tinha pescado a noite inteira, estava lavando as redes, imaginando, daqui a pouco vou tomar meu banho, vou para casa descansar, porque passei a noite inteira pescando. Jesus diz: ei, nós vamos pescar agora, na hora do teu cansaço, na hora em que você pensa que vai terminar, a gente vai começar outra pescaria agora, Pedro. Só que até agora você estava pescando só com seus amigos, agora eu estou no teu barco. E ainda mais, Pedro, não é onde você costuma pescar. Não é onde você está acostumado aí. Não é onde você diligentemente já tem o know-how de alcançar. Ah, eu já sei, é por ali, cuidado, tem uma pedra, ali tem um coral, ali eu lanço a rede, ali eu já sei como funciona. Jesus diz: não é no lugar de costume, não é do jeito que você está acostumado. É onde eu vou dizer que é para ir. Jesus é o Senhor daquele barco. E Jesus coloca isso na vida de Pedro. Vai onde as águas são mais profundas. Deus quer ir além. E Deus chama Pedro para mover, para estender, para ampliar, para esticar as possibilidades das suas expectativas com Ele mesmo. E Ele diz: vai onde as águas são mais profundas. Eu quero longe, Pedro. Não é onde você está acostumado, Pedro, é mais longe. E diz: e lá lança as redes para a pesca. A agenda de Deus é diferente da nossa.
A agenda de Pedro, ele ia dormir, ele ia descansar, mesmo sem peixe. Se a tua pescaria, você está só limpando as redes, tirando os sargassos da rede, coisas que veio presas na rede, pensando que terminou, Jesus disse, vamos começar tudo de novo. E outra coisa, não vou esperar você descansar não, porque eu sei dos teus limites. Você pensa que você está cansado, mas eu sei que você pode, porque eu estou contigo. Ele disse, lança as redes. Então Pedro, a resposta óbvia, mestre, peraí mestre, eu sou um profissional, eu sou um pescador, eu sou o dono desse barco. Eu sei que isso não é hora, porque se ele pescou de noite, queridos, a palavra diz que ele pescou a noite inteira. Se pescou a noite inteira é porque de manhã não era a hora era noite, estava no horário errado, entre aspas, no horário errado aos olhos de Pedro. Interessante como muitas vezes aos nossos olhos está tudo errado. Saiba que na sua vida, se sua vida está nas mãos do Senhor, aos olhos de Deus está tudo certo. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais solução, Deus do trono se levanta e estende a sua forte mão. Levante a cabeça, nunca esqueça o quê? Que o Senhor trabalha por ti. Eu sei que é dor, eu sei que é luta, mas Ele diz o quê? Mas Ele diz, eu venci. Vamos cantar o refrão. O Senhor quer te provar como ouro depurado. O Senhor quer te quebrar, ser um vaso trabalhado. O Senhor quer te ungir com a unção que vem do alto. Agora tem que soltar a voz, um grande coral. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Nunca esqueça, nunca esqueça que o Senhor trabalha por ti. Eu sei que é dor, eu sei que é dor, eu sei que é luta, mas Ele diz, eu venci. Aos olhos de Deus, sua vida está segura. Mesmo quando tudo parece perdido, se sua vida está nas mãos do Senhor, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está tudo certo, Pedro. Não está na hora errada de pescar não, Pedro. Está na hora errada segundo os teus olhos. Por isso que às vezes não dá certo, Pedro, porque tu está fazendo do teu jeito. Agora eu quero que seja do meu jeito, que parece errado para o teu, mas nós vamos pescar agora, fora de hora. E Pedro diz, olha, eu pesquei a noite inteira. Eu sei que a hora não é essa. Eu sei que o lugar não é lá naquelas águas fundas. Trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Oh, bem-aventurada condição adversativa desse texto. No versículo 5 ele diz, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro está dizendo, eu não estou vendo lógica nenhuma nisso, não é essa hora, não é nesse lugar, eu estou cansado, se trabalhei com força a noite inteira, agora morto de cansado, não é a hora, mas é sobre as tuas palavras que eu lançarei a rede, sobre a tua palavra, sobre o teu caráter, sobre essa pessoa que é o Senhor, eu entregarei o meu serviço, eu entregarei as minhas perspectivas, eu entregarei os meus planos, eu entregarei os meus esforços, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Nada do profissionalismo de Pedro, nada da experiência de Pedro, nada dos desejos de Pedro, nada dos sonhos de Pedro, nada da agenda de Pedro, nada. Mas ele disse, só na tua palavra. Não estou entendendo nada, mas porque eu sei que a tua palavra é nela que eu lanço as redes. E aí, queridos, esse ponto é chave.
sobre tudo que você e eu passamos na história da nossa vida, temos passado e venhamos a passar. Esse é o sentido. A primeira palavra, ou seja, o sentido axiológico, ou seja, o eixo, o cerne, o DNA desse texto, dessa mensagem, e que leva a Pedro não ser um desorientado, um perdido, um frustrado, um triste, um desamparado, um desapontado, é que ele teve humildade diante da palavra de Deus e obedeceu. Esse é o ponto. Essa é a porta de entrada. Não é suficiente toda a nossa teologia, todo o nosso currículo de cursos seculares e eclesiásticos e teológicos e mestrados e especializações, conhecimento dessa palavra, gincana bíblica de saber onde se encontra cada versículo falado e a nossa mente ter disponível quase que uma chave bíblica, nada vale se não estivermos dispostos a nos submeter, a obedecer essa palavra. E Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. E diz o versículo 6: e fazendo assim, e obedecendo, e cumprindo, e nessa direção, entrando por essa porta, a partir desse ponto, é isso que quer dizer a expressão, e fazendo assim, colheram tamanha quantidade de peixes. Como assim? Lugar errado, hora errada, cansado, fora de horário. Como assim? Porque obedeceram, pegaram tamanha quantidade de peixes, que se rompiam as redes, o barco não cabia, fizeram sinais de ajuda aqui, ajuda aqui. O que Deus quer fazer na sua vida pode ser coisa que não cabe nas suas redes, pode ser coisa que não cabe no seu barco. Você vai ter que chamar a rede dos outros, vai ter que chamar barco dos outros, porque as expectativas a respeito de Deus não são as nossas expectativas. O que Deus quer fazer não está absolutamente preso aos nossos raciocínios, às nossas conjecturas. E então, vendo tudo isso, Pedro se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, Senhor. Isso é muito para a minha vida, isso é grande demais. Eu sei quem sou, esse milagre não é para mim. E de igual modo, os homens ficaram também assombrados. Concluindo o texto, versículo 10 ainda, Jesus diz: Pedro, de agora em diante tu serás pescador de homens. Pedro, tu é muito bom para ser só pescador de peixes. Eu te quero na minha equipe, eu te quero comigo, Pedro. É isso, esse dispositivo, Pedro, no teu coração que eu quero obedecer sobre as minhas palavras, sem fazer contas, sem questionar, sem ser sabido demais, sem usar todo o teu know-how, todo o teu conhecimento de cada coisa, Pedro. Muito bem, Pedro, não faz contas. Eu quero que você seja inteligente, mas antes de tudo eu quero que você seja obediente. Pedro, pescador de peixes não mais, agora pescador de homens. Queridos, verso 11 conclui essa narrativa e diz: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro, além de obediente, além de submisso, além de compreender que Deus, em Cristo Jesus, muda a história de alguém, muda o fim, a bancarrota de uma jornada de trabalho, ou da jornada de uma vida inteira. Pedro, além de ter entendido isso, sabia que o mais importante não foi o milagre que Jesus fez, mas foi o Jesus que fez o milagre. Não diz que ele ficou com o milagre. Ele deixou o peixe, deixou rede, deixou o barco e seguiu a Jesus. Pedro discerniu
Pedro acordou, além do milagre, além do objeto do milagre, ele queria era o Senhor do milagre. Queridos, para concluir minha reflexão, é que esse texto está fundamentalmente ligado à humildade, a uma perspectiva de servos diante do Senhor, uma perspectiva de submissão, de sujeição, não de questionamento, de fazer contas e de achar e de conjecturar. Não que Deus nos despreze a própria inteligência que nos deu, não é isso. É que há um momento que o que Deus pode e quer fazer na sua vida e na minha, o nosso raciocínio é inócuo, é insuficiente, é medíocre e é pequeno, porque Ele diz assim: eu não posso te dizer todas as coisas porque você não pode suportar. A humildade pressupõe 3 coisas e assim estaremos concluindo. A humildade é a porta que nos leva a primeiro, a uma autorreflexão. Uma autorreflexão aberta, abrir nosso coração e dizer verdadeiramente: Senhor, eu não sei tudo. Verdadeiramente, Senhor, se eu soubesse tudo, tantas coisas na história da minha vida, na pescaria da minha vida, não teria dado errado. Se eu soubesse tudo, Senhor, poderia dizer Pedro, essa rede estava cheia de peixes e não cheia de folhas e de lixo. A humildade é a única coisa que nos leva a entender que nós não somos suficientes, nós não somos fortes o suficiente, não estamos seguros o suficiente. Na verdade, quando Paulo diz: quando sou fraco, aí é que eu estou forte. Mas para ser forte eu preciso reconhecer que sou fraco, porque se penso que sou forte, realmente estou na maior das minhas fraquezas. Mas quando reconheço que sou fraco, tudo posso naquele que me fortalece. Deus não enche cumes, Deus só enche vales. Muito bem, queridos, é a única coisa que nos leva a uma autorreflexão, é a humildade. Humildade gera abrir o coração e dizer: tudo bem, Senhor, tudo bem, Senhor. Sou médico, mas não sei curar meu filho. Sou advogado, mas não garanto ganhar essa causa. Tenho dinheiro, mas não posso comprar felicidade. Tenho todo o conhecimento do mundo, mas tem hora que ele é insuficiente para resolver a minha própria vida. A humildade, reconhecer que apesar de tudo, nós não somos nada diante de Deus. Segunda coisa, além da autorreflexão, é uma percepção objetiva do que Deus quer consertar na nossa vida. Vou repetir. Segunda coisa que a humildade nos proporciona é a percepção objetiva, ou seja, na autorreflexão, quando nós abrimos o nosso coração, nós podemos analisar e examinar toda a nossa vida, toda a nossa rede. Mas a humildade também nos faz ver objetivamente quais são os problemas que nós temos que consertar. Deus certamente quer fazer coisas ainda tremendas e maiores. E quando nós ficamos muito à vontade num auditório grande, é que sabemos que a possibilidade de Deus ter aqui na minha frente, eu sei que tem, inúmeras e inúmeras vidas de pessoas, as quais Ele quer fazer coisas ainda muito maiores. Mas às vezes Ele quer tirar objetivamente algumas coisas, como o vaso que acabamos de cantar, o vaso que tem que ser quebrado para se purificar e ficar sem pedras, não ficar granulado, mas eu quero um barro puro. Não quero ouro misturado, eu quero ouro refinado, eu quero ouro burilado, eu quero ouro purificado no fogo. Deus quer objetivamente tocar em áreas da nossa vida que Ele quer modificar. Não se iluda com uma mensagem do diabo em contar o tempo de evangelho que você tem, ou quantas bíblias você tem, ou qualquer coisa que você tenha, para trazer um sentimento falso
e diabólico aos nossos corações de que nós estamos prontos. Pronto para aprender, aí eu creio. Pronto para servir, mas não terminados, não acabados. A obra que Deus quer fazer através de você talvez seja tão grande quanto a que Ele quer fazer em você. A obra que Deus quer fazer através da minha vida talvez seja tão grande quanto a que Ele quer fazer na minha vida. Não estamos acabados, não estamos prontos, não estamos terminados. Te coloque diante de Deus com humildade, dizer: Pai, está aqui esse vaso, está aqui, Senhor, como Pedro. Senhor, esse milagre é grande, Senhor, certamente o endereço, o código postal está errado, esse milagre é para a vida de outra pessoa mais santa que eu sou pecador. E lembra Isaías capítulo 6, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Esse presente, esse milagre não é para a minha vida, Senhor. E se prostrou e disse: por quê? Porque eu sei quem sou, eu sei que pensamentos tenho, eu sei que palavras falo, eu sei que coisas andam na minha mente. Pedro estava dizendo tudo isso: Pai, afasta-te de mim, o Senhor é santo e eu sei que eu não sou, não estou pronto. Mas Jesus não contava absolutamente que Pedro estava pronto, mas contava que ele era humilde o suficiente para obedecer, mesmo sem entender. Autorreflexão é a primeira coisa que a humildade nos proporciona. A segunda é a percepção objetiva de que temos algo a resolver, e Deus quer resolver muita coisa na nossa vida para realizar aquilo que Ele quer fazer. Seja humilde, abra o seu coração e diga: Pai, está aqui um servo, um aprendiz, um pequeno, um fraco, um que se ajoelha e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. E por fim, autorreflexão, percepção. Só conhecer o problema não é suficiente ainda. Só abrir o coração, dizer: eis-me aqui, chorar, pedir perdão, nem sempre é suficiente. É o começo do processo. Abrir o coração, perceber. Quando perceber, encontrar isso, saber: é isso, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor tem pedido, eu sei que o Senhor tem falado, eu sei que nas músicas que escuto, Deus tem vindo, o Senhor tem vindo tocar no meu coração, as pregações que tenho escutado, o Senhor tem falado, me acordo na madrugada pensando naquilo e não consigo deixar, não consigo parar. Ó Senhor, eu sei o que é. Saber, só esse ponto não é suficiente. Deus pede uma última coisa: mova-se na direção da cura. Mova-se em direção a Jesus. Mova-se em direção à mudança. Mova-se em direção à transformação. Confesse e deixe, porque Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. Mover-se, experimentar águas profundas. O que Deus quer fazer? Algo que nós não experimentamos ainda. Algo que você não vivenciou ainda. Algo que nós não obtivemos ainda, algo que não conquistamos ainda, mas para isso é preciso se mover a águas profundas. Vá, o desconhecido é temeroso, sabemos, mas Pedro não teve medo, não por causa do desconhecido mar, mas ele conhecia o Senhor, ele conheceu, o Espírito Santo certamente revelou a Pedro naquele momento, porque ele disse: a tua palavra, sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Não é o desconhecido, porque se Deus for desconhecido, realmente vai ser difícil para obedecer alguém que não se conhece pessoalmente. Se não, impossível, é impossível amar, é impossível obedecer, até mesmo porque a obediência que Deus quer pela igreja não é uma obediência alienada, não é uma obediência louca, mas Deus quer uma obediência em amor à sua pessoa, em reconhecimento ao seu senhorio, uma obediência ajoelhada, uma obediência em profunda paixão pela sua pessoa. E Pedro disse: a tua palavra me faz obedecer. É ela que é o dispositivo com o qual o teu caráter, sabendo quem tu és, Senhor, ela me dá força para me dirigir até a mudança. E dizer: Senhor, eu vou ver a mudança, eu me apoio em tua palavra, eu me apoio na tua pessoa, no teu caráter, na tua integridade, Senhor. Queridos, por fim, gostaria de dizer que também, se queremos experimentar
o sentido das nossas vidas, de uma maneira aplicada agora, sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nós temos visto, como comecei, muita gente desorientada, porque não dizer, me permitam, muito crente desorientado. O que é isso? Pastor, eu não sei que ministério, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu tenho tantos anos na igreja, e minha vida está em angústia, e minha alma está em angústia. Queridos, tenho certeza que muitas curas irão acontecer quando a igreja se apresentar e tomar direção ao serviço do Senhor. Nós dizemos sempre que o trabalho dignifica o homem. Esse é um dito popular. O trabalho dignifica o homem. Eu gostaria de dizer que o serviço ao Senhor caracteriza o servo de Deus. O serviço ao Senhor. Quando nós encontramos muita gente em desorientação, é porque ou não lhes foi mostrado, ou não lhes foi convidado, ou não lhes foi aberta a porta, ou não lhe colocou a direção, dizendo: procure servir ao Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua força, tua sabedoria, sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. A aplicação do que nós temos, querido, coloca a serviço do Senhor. Coloca a tua vida, coloca teus dons, coloca o teu talento, coloca os teus recursos, coloca o teu carro, coloca a tua clínica, coloca a tua empresa, coloca o teu dinheiro, coloca teu carro, coloca os teus filhos, coloca a tua casa, coloca a tua mesa, coloca a tua feira a serviço de Deus. Não se limite à oferta e o dízimo que você entrega na igreja e diga assim: fiz minha parte. Isso é um diagnóstico terrível. Seria um diagnóstico terrível. Mas dirija-se ao serviço do Senhor. Não ao serviço de qualquer maneira, mas ao serviço movido por amor. Ao serviço movido pela paixão e pela obediência, sabendo que Deus quer salvar muita gente, Deus quer transformar essa sociedade, Deus quer mudar esse mundo, e Ele nos colocou no mundo para sermos sal da terra e luz do mundo. Coloca a sua vida. Quando eu digo sua vida, é tudo que esteja ligado a você. Coloca todo o teu ser, coloca a tua agenda, coloca o teu calendário, coloca a tua saúde, a tua força, como eu já disse, teu dinheiro, tua empresa, tua casa, tua feira, teus filhos, tua esposa. Sim, ao serviço do Senhor. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: tudo que tenho, tudo que sou é do Senhor. Eu sou mordomo. Por isso, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, no nome de Jesus.